você uma ótima tarde, 12:02. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é sexta-feira, o dia 28 de julho de 2023. Vamos com você até a 1. Você pode entrar em contato com a gente pelo zap exclusivo aqui do Pop News, que é o 998237378. 998237378. Tem também as nossas redes sociais, que é Pop FM Brasil 90.9, Pop FM Brasil 90.9 e Edson Martins _Pop FM, Edson Martins _Pop FM. Você pode ouvir a gente pelos 90.9, pelo radinho ou pelo site. Você pode nos assistir popfmbrasil.com, popfmbrasil.com. Previsão do tempo. De acordo com o Instituto Climatempo, hoje em Taquarituba nós temos sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva agora à tarde e também à noite. A probabilidade de chuva é de 90%. A temperatura máxima hoje em Taquarituba pode atingir os 27 graus. Para amanhã, sabadão, a previsão é de sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. A probabilidade de chuva para amanhã também é de 90%. Mínima 14, máxima 22 graus. Destaques do dia. Casos de síndrome respiratória aguda grave estão em queda no país. Nós vamos ter por aqui informações da polícia com o capitão Pablo da Polícia Militar. Vamos ter entrevista ao vivo também aqui no programa com a Vânia Boletti, que é assistente social da Casa da Criança de Taquarituba. Desastres naturais afetaram 4.200.000 brasileiros em 10 anos. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:05, daqui a pouquinho nós vamos ter a entrevista com a Vânia, que é assistente social da Casa da Criança de Taquarituba, mas antes vamos com outras informações para você que está acompanhando aqui o Pop News. Caixa começa a distribuir os lucros do FGTS de 2022. O valor chega a quase 13 milhões de reais e cada trabalhador recebe uma cota. Nós temos informações com o Osama El Gauri. Vamos com essa notícia para você. Aí, 12:05, o repórter não entrou, saiu aqui do circuito, vamos ver se ele entra agora. Vamos então com essa informação. Se o repórter não entrar, a gente vai com outra notícia e daqui a pouquinho a gente volta com essa para você, uma notícia importante aí para os nossos amigos trabalhadores sobre os lucros do FGTS. Como o repórter não entrou, deixa eu ver se eu consigo aqui um outro repórter e daqui a pouquinho a gente vem com essa informação também para você. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Desastres naturais afetaram 4.200.000 brasileiros em 10 anos. Se eu conseguir essa informação, eu vou com ela. Se eu não conseguir, a gente vai com outra também. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Vânia. Os repórteres hoje não estão... Um estudo elaborado pela Agora Confederação Nacional de Municípios mostra que entre 2013 e 2022, desastres naturais como tempestades, inundações, enxurradas e alagamentos atingiram 5.199 municípios brasileiros. Que representa 93% do total de 5.570 municípios. Nesses casos, os prefeitos tiveram de fazer registros de emergência ou decretar estado de calamidade pública. O estudo indica que mais de 2,2 milhões de moradias foram danificadas, o que afetou a vida de mais de 4,2 milhões de pessoas que tiveram de abandonar as próprias casas. O número de moradias totalmente destruídas ultrapassou as 107 mil unidades em mais de 4,3 mil municípios do país. Segundo o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, o prejuízo em todo o país de danos em habitação, no
no período de 10 anos, ultrapassou 26 bilhões de reais. O estudo da CNM também defende que os impactos sociais e econômicos poderiam ter sido menores se tivessem sido criadas políticas de gestão urbana, habitação e prevenção do risco de desastre. Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional. Aí, 12:08, prosseguindo aqui com o Pop News, sexta-feira, hoje dia das bruxas, mas tá dando certo por enquanto aqui, a gente vai tocando o barco para você aqui no Pop News. Os repórteres demoram um pouquinho para entrar, mas tá dando certo. 12:08, vamos com outras informações para você que acompanha aqui o programa. Vamos com mais uma informação aqui. Brasil teve queda de 7,4% na produção científica entre 2022 e 2021. A produção brasileira de artigos científicos apresentou decréscimo de 7,4% em 2022 na comparação com o ano anterior. Essa é a primeira queda na produção brasileira desde 1996, quando os dados começaram a ser tabulados. Dentre os países analisados, Brasil e Ucrânia foram os países que mais perderam produção científica na comparação 2022-2021. As informações são do relatório da Elsevier Bore 2022, um ano de queda na produção científica para 23 países, inclusive o Brasil. A pesquisa analisou dados de 51 países que publicaram mais de 10 mil artigos científicos em 2021 e mostrou as variações ocorridas em relação ao ano seguinte. Nessa comparação, 23 países experimentaram um decréscimo no número de artigos publicados. O resultado mostrou que 2022 se tornou o ano com a maior quantidade de países que perderam produção científica desde 1997. O recorde anterior ocorreu em 2002, quando 20 países observaram queda no número de artigos científicos publicados em relação ao ano anterior, no caso 2001. Entrevistas Pop News. Aí, 12:10, nós vamos iniciar nossa entrevista aqui com a Vânia, que é assistente social da Casa da Criança de Taquarituba. Vamos iniciar então nossa conversa com ela. Vânia, uma excelente tarde, seja bem-vinda aqui ao programa. Tudo bem, Vânia? Boa tarde, tudo bem, Edson? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pop. Agradeço desde já o convite em nome da Casa da Criança, a todos, né, da Pop FM, por estender esse convite para nós estarmos falando um pouquinho sobre o nosso trabalho da Casa da Criança hoje. Legal. Vânia, chega um pouquinho mais perto do microfone para ele poder captar melhor a sua voz, tá certo? Certo. Vamos falar então sobre os seus trabalhos, sobre as suas atividades na Casa da Criança de Taquarituba. Você, como assistente social, tem contato com as famílias, sabe mais de perto o que acontece com elas, famílias que têm aí a criançada na Casa da Criança, é isso? Ou não? Não. Não. Hoje a minha atuação na Casa da Criança é voltada para o setor de captação de recurso. Hoje a Casa da Criança tem um setor de captação de recurso, onde nós elaboramos projetos através de emendas parlamentares, editais, fundos de projetos e captamos. Quer dizer, toda a verba para custear as despesas da Casa da Criança passa para esse setor de captação de recurso, onde existe pessoas, né, juntamente com a direção e com a diretoria, que elaboram toda essa demanda. Então hoje eu sou assistente social, mas também eu sou pedagoga, eu não atuo como assistente social, não faço essas visitas domiciliares. Existem, tem outras duas assistentes social na instituição que realiza essas visitas, o acompanhamento familiar, mas eu não atuo nessa área, eu faço projetos. Você faz projetos, então isso. Eu não posso chamá-la de assistente social da Casa da Criança, é isso? Pode também. Posso também? Pode também, porque o assistente social, ele elabora projetos também. Legal. E a captação de recursos é muito importante, né, Vânia? Sim, pois se não fossem os recursos, a entidade não conseguiria sobreviver. Hoje vamos dizer, o terceiro setor, né? A Casa da Criança é um terceiro setor, uma organização sem fins lucrativos. E hoje ela é constituída há quase 50 anos no município. Ontem até nós estávamos falando sobre isso, que muitos hoje são médicos, advogados, que já passaram-se para a Casa da Criança,
Daqui 2 anos, a Casa da Criança fazem 50 anos de existência. Então, foi a primeira creche fundada no município de Itaquarituba. Daqui a 2 dias, é isso? Daqui 2 anos. 2 anos. Isso, se fosse daqui 2 dias, seria depois de amanhã. Isso, daqui a creche 2 anos. tem 48 anos. Então, nós estamos caminhando para o nosso jubileu de ouro. Legal, daqui 2 anos, e com certeza esses 2 anos vão passar rapidamente aí, meio século, 50 Sim. anos. Então, assim, foram milhares de crianças atendidas, porque hoje nós estamos atendendo a 420 crianças, né? Diariamente, e com uma lista de espera bem grande. Então, vamos dizer, por ano, 420 crianças, multiplica isso por 48 anos, 50 anos, é muita exatamente. gente. Claro que foi menos nesse período de tempo, porque também era uma instituição menor, e com a aquisição dos projetos, com essas parcerias, a instituição também foi crescendo, né? Ela foi se tornando uma proporção. Hoje eu falo que a Casa da Criança, ela não é só uma instituição de ensino, ela é uma escola modelo. E essa escola modelo, ela precisa ser apresentada para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Porque ali ela não tem só atividade pedagógica, mas ela tem um diferencial que é toda atividade diversificada para as crianças, né? Ela tem fisioterapeuta, ela tem dentista, ela tem nutricionista, todo o acompanhamento com psicóloga, com assistente social, atividade de contação de história, aula de balé, aula de esporte. Então, assim, nós elaboramos esses projetos em conjunto com a parte pedagógica, em conjunto com toda a equipe técnica, né? E esses projetos fazem essas parcerias, né? Que são apoiadas por empresas, Fundação Banco do Brasil, a Brinc, Banco Itaú, Artéries Via Paulista, já tivemos parceria com Criança Esperança, CPFL, CTG. Então, assim, são inúmeras empresas que apoiam nossos projetos e fazem com que esses projetos se tornem realidade. Então, hoje eu acho que nós estamos, assim, numa campanha. Acredito que eu posso estar, assim, falando aqui nessa carta aberta aqui na rádio. Nós estamos com uma campanha do projeto do ICMS. O que vem ser isso? O governo do estado de São Paulo, ele renunciou durante o ano de 2023 60 milhões do seu ICMS. Então ele falou assim: eu abro mão de 60 milhões do ICMS para que as empresas paulistas apoiem os projetos de esporte das organizações sem fins lucrativos. No caso, a Casa da Criança se enquadra nisso aí. Isso, no caso, a Casa da Criança elaborou um projeto via incentivo do esporte estadual e foi aprovada. Então, recentemente, nós tivemos em São Paulo, fomos buscar esse certificado de captação. Esse certificado não garante dinheiro na conta, como, né, existem... tem certificado que a gente consegue que garante o recurso, né? Igual a emenda parlamentar, você consegue de um deputado e vem recurso. Mas esse certificado de incentivo fiscal, ele não garante. O governo, ele aprova o seu projeto, mas ele fala assim: instituição, eu estou aprovando o seu projeto, mas vá buscar o seu dinheiro. Então o projeto é aprovado, mas tem um segundo passo aí. Exatamente, é o passo mais difícil, é buscar o dinheiro. Então, o que vem ser a busca desse dinheiro? É você ir atrás das empresas que têm na sua tributação lucro real, que seja lucro real, e que recolham o seu ICMS. Então, assim, Edson, e é um prazo de muito pouco tempo. O projeto, ele tem validade de 4 meses. Porém, a renúncia fiscal é de 60 milhões. É muito dinheiro? Não, não é muito. Porque se contar para 4 meses, ele vai dar 15 milhões ao mês. Nós já estamos maio, já foi junho e o mês de julho praticamente já acabou. No caso, esses 60 milhões é pro estado todo? Como é que é isso? Pro estado todo. Esses 60 milhões... Então, outras entidades como a Casa da Criança estão disputando esses 60 milhões. Estão disputando esses 60 milhões. Então, o projeto, ele tem validade de 180 dias. Mas acabou a renúncia fiscal desses 60 milhões, acabou o seu projeto. Então, o que a lei fala? Que você tem que captar no mínimo 35% do valor que está aprovado. Se você não captar os 35%, você perdeu tudo que foi captado.
Então ela é uma busca incessante, sabe? E no caso, a Iracema teve com a gente aqui esses dias, ela falou que já houve uma captação, é isso? Isso, a gente tá com uma pequena parcela. Mas se não conseguir o restante, daí tem que devolver o resto. É devolver ou como é que é? Não, fica para a Secretaria do Estado do Esporte Estadual. Porque vocês ainda não pegaram esse dinheiro. Não. Ele só entra para conta a hora que a gente atingir o valor mínimo. Claro que o ideal seria nós conseguirmos o valor total, que seria os 267 mil. Entendi. Mas, né, nós estamos trabalhando na possibilidade dos 35%, que seria de 80 a 90 mil. Hoje nós temos captado 16 mil. 16 mil. Então, um dinheirinho bom, mas fica muito aqui daquilo que é necessário, né? As empresas do município de Itaquarituba, elas estão contribuindo, né? Nós temos aí os supermercados que são de lucro real, eles estão fazendo a sua contribuição. Mas mesmo assim, ele é um valor baixo para pouco tempo que a gente tem. Então, assim, nós precisamos que essa campanha, ela chegue, ela tenha um alcance maior, né? De empresas que tenha essa arrecadação maior para que a gente consiga executar. Ele é um projeto de capoeira e judô para as crianças matriculadas na creche. Então, assim, seria importante que a gente conseguisse implantar isso. E o que é o diferencial do projeto de incentivo fiscal, Edson? A empresa que faz o aporte financeiro, a doação, vamos dizer, sim. Ela não está tirando nada do bolso. Muito pelo contrário. É diferente de eu chegar na Pop e falar assim, Pop, eu quero um patrocínio para minha festa. A Pop está tirando o dinheiro do bolso e está colocando o dinheiro no meu patrocínio. Isso de incentivo fiscal, eu não estou pedindo dinheiro para a Pop, eu estou pedindo um incentivo fiscal. Então, assim, ela não está tirando o dinheiro do bolso, é uma renúncia do governo, ela não está enviando o imposto para o governo, porque o governo renunciou àquilo para que fosse apoiado o projeto do esporte. No caso, é só não é uma doação, né? É uma renúncia fiscal. É uma renúncia fiscal, exatamente. E a gente tá falando sobre isso, né? Parece que é um negócio assim bastante simples, é só a empresa direcionar isso aí para casa da criança. Como é que funciona? Então, é bem simples. A empresa, ela precisa assim, primeiramente, uma coisa tem que ligar com a outra. É da boa vontade do empresário e da boa vontade do contador, Edson. A gente encontra muita dificuldade, porque assim, nós já captamos através do imposto de renda. Sei. E você encontra muito entrave com a parte contábil. Porque o empresário, ele confia no seu contador. Então, se o contador fala assim, não dá certo, vai ter fiscalização, o governo pode vir fiscalizar, o empresário, ele já não vai doar. E não existe isso, é um mito. É um mito que vai ter essa fiscalização, até porque o governo, ele já fez a renúncia do seu imposto. Então não tem essa fiscalização. É válido isso. E a empresa, ela só tem a ganhar com a contrapartida, porque ela tem a sua logo nos uniformes, ela tem a sua logomarca nas propagandas, em toda a divulgação do projeto. Recentemente foi promovido no Lago Municipal um projeto Brincando na Praça, que acredito que foi o nosso secretário de esporte que promoveu através da prefeitura. E esse projeto, ele estava lá com o banner CTG. A CTG é uma das empresas parceiras da Casa da Criança também. Então, assim, a CTG, ela tem esse financiamento através do imposto de renda. Então, assim, ela tem a sua marca divulgada em todas esses movimentos. Esses eventos, né? Isso, tanto do esporte quanto da cultura. Por quê? Porque ela aplica o seu imposto nisso. Ela coloca, Entendi. Ela acredita na causa. E, Vânia, e no caso, você vai até a empresa, conversa com o empresário? Como é que é esse dia a dia para a captação desses recursos aí? Sim, nós temos um material montado, né? Uma apresentação que é assim, um resuminho do projeto, com fotos da entidade, fotos do projeto. Um resumo a gente envia para todos os escritórios de contabilidade daqui de Itaquarituba. E nós enviamos também para os empresários. E a gente está fazendo essa busca agora incessante também para os municípios vizinhos, para, assim, loja de imóveis. Então não precisa ser só de Itaquarituba, Não, o estado de São Paulo inteiro. Ou então uma cidade que fica lá na ponta, ela se quiser ajudar, inclusive, nós estamos com 3 empresas de Itaí contribuindo. Então, assim, vamos pegar rede de imóveis, loja de imóveis tem bastante ICMS, loja de roupa tem bastante ICMS,
Rede de supermercado tem bastante. Tudo que é circulação de mercadoria tem bastante ICMS. Entendi. Tudo que é circulação, mas tem que ser tributado no lucro real. Daí vocês fazem esse material, mandam aí pros empresários, né? Tem contato também aí com os escritórios de contabilidade. Isso. E no caso de cada 10 escritórios, cada 10 empresas, qual que é aí a adesão a esse isso? Aqui em Taquarituba nós estamos assim, vamos dizer, com 80% das empresas que são lucro real contribuindo. Isso é bom, né, Vânia? Isso é bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. E assim, o que é a cultura não vamos dizer município, mas a cultura do interior paulista. Não ter as organizações em si, não estou falando da Casa da Criança, mas as organizações em si do terceiro setor, elas não terem esse conhecimento de causa dos projetos incentivados através das leis de incentivo, que seja a Lei Rouanet, que é da cultura, o PROAC, que é uma lei estadual, a Lei Federal do Esporte, a Lei Estadual do Esporte, que é a que nós estamos agora. Então, as organizações, elas não têm esse conhecimento que existe essa possibilidade de captar o recurso. Então, as empresas do nosso interior, elas também não sabem que tem esse aporte. No caso, você falou sobre essa divulgação, né? Tem eventos aí que recebem muitas pessoas, daí a empresa tem a marca lá, tal, não vai tirar nada do bolso e tem a divulgação. Exatamente. Então, por que a empresa grande, vamos citar a CTG, por que a CTG tem? Porque ela tem um pessoal, né, de marketing que cuida dessa parte. Então, assim, as empresas, elas também não sabem que existe isso e que ela pode ter um marketing violento da sua marca sem tirar nada do bolso. É só fazendo o apoio dos projetos. E no caso, as empresas que não têm isso aí, dependem de vocês, da Casa da Criança, no caso você como captadora de recursos, fazer as empresas e os contadores entenderem isso. Exatamente. A empresa, ela tem que ser no lucro real, porque ela sendo no lucro real, ela pode contribuir das duas formas, tanto do ICMS quanto do imposto de renda. E para aderir a isso, não sei se a palavra certa é adesão. Adesão é até quando, Vânia? Vamos colocar uma pressa aí nos empresários, comerciantes, até quando que o pessoal tem que fazer isso? Para esse nosso agora, que é do ICMS, nós temos um prazo mais ou menos assim, nós estamos trabalhando na casa do dia 20 de agosto. 20 de agosto, que já está aí também. Que já está sufocando. Já está aí também. Pra gente levantar aí os nossos 50, 60 mil. Então a gente tá falando aí dos benefícios, né, pro empresário, ele não vai tirar dinheiro do bolso, vai ter a divulgação, mas a gente tem que falar dos benefícios também para nossa comunidade. Você já falou sobre as crianças que são atendidas, né? Isso ajuda bastante as famílias. Você já falou pra gente aí sobre os profissionais que tem lá na Casa da Criança. Então esses recursos aí são para isso, né, Vânia? E assim, além da gente estar colocando os incentivos fiscais dentro não só da creche, e tá mostrando, né, para a cultura do segundo setor, que são os empresários, que existe essa via de incentivo, de patrocínio, de captação, nós também temos a nossa intenção de não só atender as nossas crianças matriculadas, mas também atender, vamos dizer, a periferia, lá o IAFAM, sabe? Por que não fazer um projeto de judô no IAFAM? O por que não levar a capoeira da Casa da Criança no IAFAM? Então, no caso, não precisaria ser só dentro do espaço da Casa da Criança. De jeito pode nenhum, sair dali. Pode sair, ele é um projeto que pode sair dali. Legal. Tudo vai do patrocínio. Aí, 12:26, já a gente volta a conversar com a Vânia Bolete, da Casa da Criança, tá falando pra gente sobre captação de recursos. Daqui a pouquinho a gente volta a entrevista com ela. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Amadeu do táxi, esteve com a gente anos atrás, veio aqui conhecer a rádio, pegou uns brindes, está acompanhando a gente aí pelo radinho. Forte abraço para você, meu amigo Amadeu, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado aí por dar uma carona pra gente aqui do Pop News. Forte abraço também pro meu amigo Zezinho da Banca, sempre tá mandando alô pra gente. Forte abraço aí pra você também, meu amigo Zezinho da Banca. 12:26, vamos com informações da polícia pra você. Informações da polícia pela nossa região, e daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Vânia. O capitão Pablo da Polícia Militar está com a gente e a gente vai destacar pra gente aqui os assuntos que o capitão vai abordar pra gente aqui no programa. Ele vai falar sobre ocorrências aqui da nossa região. A Força Tática está reforçando aí o patrulhamento e 4 foragidos foram capturados, e um tráfico de entorpecentes também aconteceu em Fartura aí. Tivemos uma ação com relação a isso.
e de acordo com as informações, temos aí, né, uma pessoa detida, né, prisão por tráfico, e foram encontrados com ele porções de cocaína. Então, o capitão traz pra gente as informações sobre isso aqui no Pop News. 12:27. Vamos então com as informações. Daí foi muito ruim. Uma boa tarde a todos. Na data de ontem, 26 de julho de 2023, pela área da 3ª Companhia, Taquarituba e região, uma pessoa foi presa em flagrante delito e 4 foragidos da justiça foram capturados. Com relação aos capturados, um foi detido em Fartura, um em Itaí e 2 em Taquarituba. Destes 4 capturados, 2 foram detidos pelos PMs que trabalham nas cidades de Taquarituba e Fartura, e os outros 2 foram detidos pelas equipes de força tática que na data de ontem estava no reforço de Taquarituba e região. Sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes, ela foi na cidade de Fartura. A pessoa presa tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes. E ao ser abordada pelos policiais militares, foram localizadas com ela 26 porções de cocaína. Ele foi conduzido para a delegacia e ficou preso em razão do mandado de prisão em aberto e pelo novo flagrante de tráfico de entorpecentes. Uma boa tarde a todos. Polícia Militar, você pode confiar. 12:29, ouvimos aí o capitão Pablo com as informações da polícia aqui pela nossa região, e a gente volta aqui conversar com a nossa amiga Vânia, ela que vai falar mais pra gente sobre as atividades aqui da Casa da Criança de Taquarituba. Então vamos com mais informações com relação a isso. A Vânia estava falando para mim fora do ar sobre uma campanha para arrecadação de geladeiras, é isso, Vânia? Geladeira, Edson. Como é que vai funcionar essa campanha? Já está em andamento? Nós estamos com um projeto que chama Era Uma Vez, né? Era Uma Vez é um projeto de história e é um sonho da nossa chefe querida, Iracema, de colocar no município de Taquarituba várias geladeiras com livros. Esparramar aí para o município algumas geladeiras, né, com livros. Ela vai estar toda modificada, toda envelopada, né, com o projeto, para que a pessoa possa, o adulto, a criança, ela possa chegar até essa geladeira e retirar o livro para ler. É um incentivo à leitura. Hoje com uma biblioteca. Isso, uma biblioteca ali, ali naquele ambiente, no lago, na praça. Para a mesma pessoa tá saindo um pouco do digital, vamos dizer, a família saiu com a criança para dar uma volta, saiu com o filho para passear e vai fazer uma leitura ali. Daí vai ter esse envelopamento com as marcas da Casa da Criança, com certeza. Isso, com a logo da Casa da Criança. Ele é um projeto que também está aprovado, ele está com certificado de captação, então se alguma empresa quiser fazer o aporte financeiro, a doação financeira através do recurso do imposto de renda, via FIA, que é o Fundo da Criança e do Adolescente, ele também pode, ele tem o seu certificado, ele está totalmente apto a ter. Nós amarramos tudo, Edson, tudo está amarrado. Então ele é um projeto que também pode ter a propaganda da empresa na geladeira e a doação, assim, das geladeiras de quem... Às vezes a pessoa tem até uma geladeira jogada no fundo do quintal e não sabe nem o que fazer. No caso, é claro, não vai ser uma geladeira nova, né? Uma geladeira que a pessoa não tem o que fazer mais com aquela geladeira. Ela pode estar ligando no 3762-1944, falando, a Casa da Criança. Eu ouvi a Vânia falando na rádio, o Edson falando, eu tenho a geladeira aqui, a gente dá um jeito e vai buscar. E no caso, essa geladeira para vocês vai ser sem custo, vocês estão pedindo as geladeiras por intermédio de doação. Doação. E no caso dos empresários, eles vão ter a marca aí nessas geladeiras e daí tem os recursos, é isso? Isso. Se nós conseguirmos o aporte financeiro para estar adquirindo os livros, para estar adquirindo o financiamento disso, né? Daí vai ter a logo. É a logo da empresa. Agora, se nós formos fazer tudo através da doação, né? A arrecadação, daí não tem como você colocar a logo de empresa também, né? Não teve. E esses livros, eles vão vir de onde? Então, esses livros nós vamos
por hora nós estamos pedindo doação também. Doação também. Isso, doação dos livros, até conseguir, porque assim, o Instituto Itaú, ele tem um projeto em parceria que ele sempre envia livros. Então esses institutos, essas organizações, eles fazem, sabe? A doação de livros, e eu acredito que a comunidade vai cooperar bastante nesse projeto. Com certeza. Porque ele é um projeto bonito e ele é um projeto que vai beneficiar todos. E quando a gente fala assim sobre os custos pro empresário, você que se avançasse mais um pouquinho com relação a isso, como é que é? Ele tem um custo efetivo. Poderia falar pra gente qual que é o custo? Ele tem um custo de R$30 mil. 30 mil reais. Ele é um projeto, não é um projeto caro. Então, mas isso aí é o projeto todo. O projeto todo. O projeto todo, não é para um comerciante só. Não, ele é um projeto todo. Então, é um trabalho de formiguinha, vai da arrecadação de pouquinho em pouquinho que nós conseguimos atingir o valor total. Então, e no caso para cada comerciante, qual seria o valor? Ou se a gente tiver menos comerciante, é mais para todos? Se for via incentivo fiscal, você está falando? Daí depende de quanto a pessoa fez a tributação do mês, né? É a tributação no caso, né? Isso. Porque o comerciante também não vai tirar o dinheiro do bolso ali. Não, porque funciona assim, Edson. Quando ele é do imposto de renda, tem comerciante que ele faz a tributação mensal, trimestral ou anual. Então, por isso que eu falo que o diálogo com o seu contador é muito importante. Porque tem empresa que ele só vai contribuir no final do ano. Tem empresa que ele contribui trimestral e tem empresa que contribui mensal. Mas 99,9% é anual. Legal, então fica aí, né, o recadinho também com relação a isso. E a pessoa física também, quando ela for fazer. Claro que esse ano já passou, né? Então, a declaração do imposto de renda. Isso, no modelo completo, ela também pode fazer a destinação para o fundo da criança e do adolescente. São R$30 mil que vocês querem. E quantas geladeiras serão distribuídas aí na cidade pelo projeto de vocês? Eu acredito, Edson, que não foi colocado um número X aqui, sabe? De geladeiras Mas com R$30 mil dá para distribuir muitas geladeiras por aí, né? Dá bastante. Mas seria nos pontos mesmo, uns pontos específicos do município. Legal. E é um negócio bastante interessante, educação. Sim. Né? É um investimento na cultura, também. na educação do município. E o interessante disso aí pro empresário é que, né, isso marca para a comunidade, né, Vânia? É algo acessível a todos, né? Exatamente. Então ele não vai só atingir a criança, ele vai atingir a toda a comunidade. Aí a pessoa vê lá a marca lá do comerciante. E outra coisa, Edson, ele também pode ser assim, uma via de comunicação para outros veículos de comunicação. Vamos supor, a saúde está fazendo uma campanha do Papa Nicolau. Ela elabora os folders. Ela também pode usar aquela geladeira para colocar o folder. Deixa lá, o pessoal passa, pega, lê. Sim, o preventivo do câncer de mama, o Novembro Azul. Então, assim, ela pode ser um outro veículo de comunicação para outros equipamentos do município, né? Inúmeros projetos podem ser criados através desse projeto. Inúmeras estratégias, né? Vamos dizer, inúmeras estratégias. Ô Vânia, a gente sabe que hoje a cidade está bastante monitorada, até essas geladeiras vão estar por aí. Como é que vai ser o cuidado, tal, né? Vocês têm receio assim de vandalismo? Já pensaram nisso? Esse cuidado eu acredito, Edson, que é o tete a tete mesmo, é a conversa, expor nas redes sociais, vir aqui falar na rádio pro cuidado. Nós nunca tivemos, assim, casos lá na Casa da Criança de vandalismo, de entrar, de destruir as coisas, de mexer, de ter furto. Eu acredito que não vão mexer, não, que vai ser um cuidado mesmo. E a criança é a nossa esperança, é o nosso futuro. Com certeza, o pessoal tem que ajudar a cuidar aí. E nós cuidando, e nós conversando, educando as nossas crianças, ela vai chegar na casa e ela também vai falar pro pai, vai falar pra mãe, vai falar pro cuidador. Né? Ela vai ter esse canal de comunicação, ela vai estar falando, olha, ali naquele lugar tá aquela geladeira que é nossa, eu ajudei a construir. Com certeza. Eu coloquei o livro lá, eu fiz um livro e coloquei lá, né? Eu fiz um desenho e coloquei lá. Então, assim, ela vai ser o idoso. Então, pode ser assim, um caminho para toda a comunidade trabalhar em conjunto. Legal. Vânia, repetindo então, o telefone, quem quiser mais informações, não só sobre esses dois
itens que a gente citou aqui, né? Sobre esses 2 temas, mas sobre outros temas aí da Casa da Criança, pode entrar em contato com você. Isso. Tem o telefone, você vai repetir pra gente? Sim, é 14-3762-1944. 3762-1944. 3762-1944. Ô Edson, só pra assim deixar claro, não é só esses 2 projetos não, tá? Tem um monte por aí, né, Vânia? Tem um monte de projetos. Eu gostaria de destacar mais um aqui, já agradeço você pela participação com a gente, né? O nosso tempo já está se encerrando aqui, mas com certeza você volta numa próxima oportunidade para falar sobre outros aí, para alertar a nossa comunidade sobre as atividades da Casa da Criança. Se tiver mais algum aí que você possa destacar pra gente, fique à vontade, muito obrigado. Assim, o que eu vou deixar aberto para a comunidade, que assim, como qualquer outra organização, nós também estamos abertos a receber doação, seja ela de alimentos, seja ela de fruta, seja ela de roupa, seja ela de brinquedos. Então, as nossas crianças ali, a Casa da Criança, sinta-se à vontade para fazer a sua doação, seja em espécie, seja em alimentos, seja em brinquedos, seja em roupa. É só chegar aqui, fazer uma visita, tudo é bem-vindo. Tá certo. Vânia, muito obrigado mais uma vez pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço, Edson. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí 12:38, prosseguindo aqui com o Pop News, nós vamos agora com informações aqui da nossa equipe de reportagem. Vamos ver se o repórter não vai me deixar na mão. Casos de síndrome respiratória aguda grave estão em queda no país. Quem tem informações pra gente é o Pedro Lacerda. Vamos com essa notícia aqui no Pop News. O boletim Infogripe, divulgado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro pela Fundação Oswaldo Cruz, mostra que os casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, apresentam tendência de queda em adultos e crianças. Segundo o monitoramento, a maioria dos estados tem registrado menos ocorrências de SRAG causadas por Covid-19. Já nas crianças, o principal causador da síndrome é o vírus sincial respiratório, ou VSR, cujos registros também estão em queda. Apesar da tendência positiva, o boletim alerta que os estados do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rondônia e Rio Grande do Sul mantêm tendência de alta nos casos de SRAG. Quanto a Minas Gerais, o aumento recente na população infantil pode estar associado ao crescimento do rinovírus e do metapneumovírus. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, 8% das ocorrências da síndrome respiratória aguda grave foram da influenza A, 3,8% para a influenza B e 35,1% para o vírus sincial respiratório, além de 23,1% para a Covid-19. Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional. Aí 12:39, ouvimos as informações aqui da nossa equipe de reportagem. Vamos com mais informações, com mais notícias para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Vamos com informações aqui sobre os beneficiários do Bolsa Família. Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira a parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social NIS de final 9. É a segunda parcela com novo adicional de R$50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$150 a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$900 para quem cumpre os requisitos para receber os 2 adicionais. O valor mínimo corresponde a R$600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$684,17. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do do governo federal alcançará 20.900.000 famílias em julho, com gasto de R$14 bilhões. Neste mês, passa a valer também a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Com base no cruzamento de informações, 341.000 famílias foram canceladas o programa por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. O CNIS conta com mais de R$80 bilhões
na verdade, mais de 80 bilhões de registros administrativos referentes à renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistenciais pagos pelo INSS. Em compensação, outras 300 mil famílias foram incluídas no programa em julho. A inclusão foi possível por causa da política de busca ativa baseada na reestruturação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e que se concentra nas pessoas mais vulneráveis que têm direito ao complemento de renda, mas não recebem o benefício. Desde março, mais de 1.300.000 famílias passaram a fazer parte do Bolsa Família. Cerca de 2.200.000 famílias estão na regra de proteção em julho. Em vigor desde o mês passado, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até 2 anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. Para essas famílias, o benefício médio ficou em R$ 378,91. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, do total de famílias na regra de proteção, 1.460.000 famílias foram incluídas neste mês por causa da integração de dados do Bolsa Família com o CNIS. Desde o início do ano, o programa social voltou a chamar-se Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da emenda constitucional da transição, que permitiu o gasto de até 145 bilhões de reais fora do teto de gastos nesse ano, dos quais 70 bilhões de reais estão destinados a custear o benefício. O pagamento do adicional de R$ 150 começou em março, após o governo fazer um pente fino no cadastro único para programas sociais do governo federal CadÚnico para eliminar fraudes. Segundo o balanço mais recente, divulgado em abril, cerca de 3 milhões de indivíduos com inconsistências no cadastro tiveram o benefício cortado. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Com relação aqui ao auxílio gás, neste mês não haverá o pagamento do auxílio gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada 2 meses, o pagamento voltará em agosto. Só pode receber o auxílio gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada, o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Aí, 12:44, vamos com mais informações para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Vamos com informações aqui sobre o futebol. Tribunal de Justiça de Goiás torna réus 7 jogadores por manipulação de resultados. O Tribunal de Justiça de Goiás aceitou denúncia do Ministério Público de Goiás e tornou réus 7 jogadores e outras 7 pessoas acusadas de envolvimento em esquema de manipulação de 13 resultados de apostas em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, alvo da fase 3 da Operação Penalidade Máxima. Entre os atletas citados na decisão proferida pelo juiz Alessandro Pereira Pacheco, da 2ª Vara de Repressão ao Crime Organizado e Lavagem de Capitais, na noite da última quarta-feira, estão Dadá Belmonte, América Mineiro, Aleph Manga, do Coritiba, já afastado do clube, Igor Carius, do Sport, Jesus Trindade, jogador uruguaio, ex-Coritiba, Pedrinho, ex-Atlético Paranaense, atualmente no Shakhtar, Sid Clay, ex-Cuiabá e hoje no Dínamo de Kiev, e Tony Anderson, do ABC. Também responderão por supostos crimes previstos na Lei Geral do Esporte os seguintes acusados: Bruno Lopes de Moura, conhecido como BL, já preso por suspeita de chefiar organização de apostadores;
Kleber Vinícius Rocha Antunes da Silva, empresário chamado de Clebinho Fera, Ícaro Fernando Calixto dos Santos, Romário Hugo dos Santos, o ex-jogador Romarinho, Thiago Xambó Andrade, Victor Yamazaki Fernandes, conhecido como Vitinho. Os réus citados pelo juiz Alessandro Pereira Pacheco foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás por condutas descritas na LGE, os seguintes artigos: 198, solicitar ou aceitar para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 199, dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ele associada. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Com relação aqui à regulamentação das apostas esportivas, na última terça, dia 25, foi publicado no Diário Oficial foi publicada uma medida provisória que inicia o processo de regulamentação das apostas esportivas de cota fixa, também conhecido como mercado de bets. Criado em 2018 pela Lei 13.756, o mercado, com um potencial de arrecadação anual de até 12 bilhões, permaneceu 4 anos sem regulamentação. 12:47, prosseguindo aqui com o Pop News, para você que está acompanhando a gente, Polícia Federal apura suposto desvio de 2.500.000 reais da Caixa. Policiais federais prenderam 3 pessoas na manhã desta sexta-feira, no âmbito de uma operação deflagrada para recolher provas contra supostos membros de um grupo suspeito de desviar cerca de 2,5 milhões de reais da Caixa por meio de fraudes bancárias eletrônicas. Segundo a Polícia Federal, as supostas fraudes que suscitaram a chamada Operação Usuário Bloqueado foram cometidas entre janeiro de 2021 e março de 2022, com a participação de ao menos 5 funcionários do Banco Estatal já afastados preventivamente de suas funções. 3 pessoas foram presas então, enquanto os agentes federais cumpriam 30 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Foram detidas por motivos alheios à investigação. 2 delas portavam armas de fogo ilegalmente e uma tinha consigo uma porção indeterminada de drogas. As identidades dos presos não foram divulgados. 18 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 4 cidades do Pará: Belém, Breve, Paraupebas e Redenção. Os outros mandados estão sendo executados em 2 cidades goianas, Lusiânia e Valparaíso, São Luís Maranhão e São Paulo capital. Além das detenções e da coleta de provas que subsidiem as investigações, os policiais federais apreenderam até por volta das 9 horas da manhã 33 mil reais em dinheiro e 5 carros. Com autorização judicial, bens e valores associados aos investigados foram bloqueados. As investigações que sustentam a operação desta sexta-feira foram iniciadas após o recebimento de informações oriundas da Caixa sobre indícios de fraudes praticadas por meio de alterações nas credenciais de acesso ao sistema realizadas por empregados do banco. As alterações permitiam que o grupo criminoso transferisse valores para contas bancárias de terceiros integrantes da organização. Em nota, a Polícia Federal afirma já ter identificado 842 registros de práticas ilícitas que, se confirmadas, configuram os crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro. Em nota, a Caixa informou que as ações suspeitas foram identificadas graças ao monitoramento de segurança do banco, que acionou a Polícia Federal para que apurasse os fatos. De acordo aqui com as informações da Caixa, aspas,
informações relacionadas aos casos de fraude e às ações realizadas pela área de segurança do banco para investigar e coibir ações criminosas possuem caráter sigiloso, sendo repassadas exclusivamente às autoridades policiais e de controle, tendo em vista risco de comprometimento de investigações em andamento. É o que diz aí a assessoria do banco, destacando que a instituição promove constantes melhorias em seus sistemas de segurança. Ainda de acordo com as informações da Caixa, a Caixa possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento. 12:51 aqui no Pop News. Vamos com informações aqui da nossa equipe de reportagem para você que está acompanhando aqui o programa. Vamos ver quem está com a gente aqui neste instante. Vamos com uma informação aqui da Tatiana Alves. Hoje a gente está tendo uma certa dificuldade aqui para que os repórteres entrem com a gente aqui no circuito, mas na medida do possível a gente vai conseguindo dar conta. Então a Tatiana Alves está com a gente. GPM tem queda pelo 4º mês seguido. Vamos com essa informação aqui para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Agora 12:52 aqui no Pop News para Taquarituba e toda a nossa grande região. O índice geral de preços mercado apresentou em julho queda pelo 4º mês seguido. Calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IGPM recuou 0,72%. No ano, o indicador conhecido como inflação do aluguel, já que serve de base para a correção anual dos contratos de moradia, acumula deflação de 5,15%. Em 12 meses, a queda chega a 7,72%. O indicador também é utilizado como indexador de contratos de empresas de serviço, como energia elétrica, telefonia, educação e planos de saúde. O resultado deste mês mostra um comportamento de desinflação na economia brasileira. Em julho do ano passado, o IGPM acumulado em 12 meses era positivo em 10,08%. O índice reflete a média aritmética ponderada de 3 indicadores: índice de preços ao produtor amplo, índice de preços ao consumidor e índice nacional de custo da construção. Ele revela o comportamento dos preços de produtos e serviços mais relevantes para produtor, consumidor e construção civil. O índice de preços ao produtor amplo de menos 1,05% foi o que mais pressionou para baixo o IGPM de julho, pois importantes matérias-primas registraram variações positivas ou menos negativas, como o minério de ferro e o milho. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. 12:54, prosseguindo aqui com o Pop News, vamos com mais informações aqui para você que está acompanhando o programa. Deixa eu ver se nós temos aqui mais informações aqui da nossa equipe de reportagem. Vamos falar agora sobre a seleção feminina. Você sabe que o Brasil está participando aí da Copa do Mundo Feminina e a gente tem uma parada dura, que é o jogo contra a França. Quem tem informações pra gente sobre isso é a Alessandra Esteves. Seleção feminina se prepara para jogo contra a França neste sábado. Então vamos ouvir aqui a nossa repórter. Vamos com as informações. A seleção feminina está em preparação para o seu segundo compromisso na Copa do Mundo, o duelo contra a França. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, essa é a maior delegação de toda a história em competições femininas de futebol. Além das 23 atletas, o grupo é composto por 37 profissionais entre presidência, comissão técnica e apoio. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que o grupo é muito empenhado e comprometido e que está confiante que o time está no caminho certo.
O Brasil mede forças com a França a partir das 7 horas neste sábado no estado de Brisbane, na Austrália, pelo Grupo F do Mundial. Segundo a meia atacante Debinha, a equipe canarinho não deve esperar facilidades diante das europeias, já que o time francês é muito qualificado e exige bastante preparo físico. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional. Aí, 12:56 foram as informações para você sobre o futebol, sobre o esporte, sobre a seleção feminina. 12:56. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre esporte. Vamos ver quem está com a gente aqui na ponta da agulha também para conversar com a gente. É a Eliane Gonçalves. Ela vai falar sobre Copa 2027. Vamos com essa informação aqui. Informação bastante importante também para você que gosta do esporte, para você que gosta aí do futebol. Vamos com essa notícia. Ana Moser fala sobre a possibilidade de o Brasil sediar a Copa 2027. O governo deve apresentar diagnóstico do futebol feminino para a FIFA. Quem traz pra gente esta informação é a repórter Eliane Gonçalves. Vamos ouvi-la. A ministra do Esporte, Ana Moser, fez um balanço da visita à Austrália e à Nova Zelândia, onde a Copa do Mundo de Futebol Feminino está sendo disputada. Ela representou o governo brasileiro no evento e, no retorno ao Brasil, falou com os jornalistas sobre a proposta apresentada para a FIFA de que o país seja sede da próxima Copa daqui a 4 anos. O Brasil tem uma infraestrutura muito além do que é necessária para receber, construída para a Copa de 2014, estádios, hotéis, aeroportos, toda essa estrutura. Uma intenção do governo, até pela experiência, fazer eventos que sejam positivos em todos os sentidos, que não tenham grandes gastos, que aproveitem a infraestrutura que tem e que tirem o melhor proveito de toda essa experiência que o Brasil já tem acumulada na realização de grandes eventos. Para Juliana Cabral, capitã da Seleção Brasileira de Futebol, que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de 2004, sediar a Copa do Mundo é a coroação de uma luta de décadas pelo reconhecimento das mulheres na modalidade. A CBF durante anos negligenciou o futebol de mulheres dentro do país. As coisas foram começar realmente a mudar quando a gente passa a ter mulheres no cargo de poder. Então são várias coisas que são extremamente importantes e que a vinda da Copa do Mundo seria como a cereja do bolo. Até o final de agosto, o Ministério do Esporte precisa apresentar um diagnóstico do futebol feminino no país, que vai servir de base para a definição das políticas públicas para o setor. Segundo Ana Moser, a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino vai atuar em 7 frentes. Uma delas é a elaboração de um projeto de lei definindo regras trabalhistas e de aposentadoria para as jogadoras. Mas foi justamente sobre a disputa de espaços de poder que a ministra se recusou a responder, apesar da insistência dos jornalistas em pedir um posicionamento sobre as especulações de que seu cargo estaria sendo negociado para atender às demandas do Centrão no Congresso Nacional. É uma questão totalmente externa, eu não tenho o mínimo controle a nada disso. Eu fui convidada pelo presidente Lula em dezembro e estou aqui. E quando ele desconvidar, eu saio, Por enquanto, a candidatura do Brasil como sede da Copa é apenas uma sinalização de interesse. O anúncio definitivo sobre qual país vai sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 só deve ser feito pela FIFA em maio do ano que vem. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Aí, 12:59, reta final aqui do nosso Pop News. Vamos com os destaques finais para você que está acompanhando aqui o programa. Então tivemos informação aí sobre a possibilidade da Copa do Mundo Feminina no Brasil. Vamos com outros destaques para você que está acompanhando aqui o programa. O saldo de empregos formais no primeiro trimestre foi de mais de 1.157.000 postos de trabalho foram gerados só no mês de junho. Informações para você também aqui nesse finalzinho de programa. Caixa assina acordo para promover inclusão no ambiente de trabalho. São destaques aqui do Pop News, destaques finais para você que acompanha o programa. Destaques aqui do portal G1, motociclista morre após atropelar vaca em rodovia de Paranapanema. Que coisa, hein? Acidente aconteceu em um trecho da rodovia Raposo Tavares. Homem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital do município. Informação aqui do portal G1. Mais uma informação aqui do portal G1 também.
Polícia Civil apreende mais de 150 quilos de fios e peças de cobre sem nota fiscal em Ferros Velhos de Avaré. Aí, informação da polícia. E um assunto que está sendo bastante repercutido em Taquarituba essa semana é a questão aí daquele assalto a uma sorveteria aqui do município. O homem assaltou a sorveteria e pediu desculpa para funcionárias, inclusive esse vídeo está circulando por aí. Que coisa, hein? Situação bastante complicada. Ainda bem que o rapaz pediu desculpas, mas não sei se as desculpas, né, pagam um assalto e o susto aí que as funcionárias levaram. Muito bem, estamos fechando por aqui mais uma edição do Pop News. Na sequência tem a minha amiga Pati em 90.9 e em 107.5 para Taquarituba, Itapeva e toda a nossa grande região. Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Pop FM